A Bíblia prediz que nos últimos dias o conhecimento será abundante e os mistérios do passado serão desvendados. Nas profundezas das montanhas escarpadas da Turquia, foi feita uma descoberta que pode conter a chave para a verdade por trás da Arca de Noé. Esta descoberta está alinhada com a descrição bíblica da Arca, e o que está dentro dela é suficiente para deixar qualquer um sem palavras. Jesus alertou-nos para estarmos vigilantes e preparados. Será este outro sinal de que o fim está próximo? Junte-se a nós enquanto nos aprofundamos nas revelações de tirar o fogo encontradas dentro da Arca de Noé e exploramos o significado que elas podem ter para o mundo em que vivemos hoje. Durante séculos, a existência da Arca de Noé tem sido tema de intenso debate. Os céticos descartam a história como nada mais do que um mito, enquanto outros, exploradores, arqueólogos e crentes na Bíblia, têm procurado incansavelmente as montanhas de Ararat, o mesmo local onde a Bíblia diz que a Arca parou após o grande dilúvio. Nos últimos anos, os avanços nas imagens de satélite, no radar de penetração no solo e nos textos antigos reacenderam esta busca pela verdade. Equipas de todo o mundo aventuraram-se nas regiões altas e remotas do leste da Turquia, e muitos agora acreditam que há cada vez mais provas de que a Arca de Noé não era uma lenda, mas sim um navio real, ainda ali deitado, à espera de ser revelado ao mundo. Reserve um momento, toque no botão curtir, deixe um comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos. Vamos continuar explorando. Uma das descobertas mais cativantes e desconcertantes feitas pelos pesquisadores no local da Arca na Turquia é uma arca de madeira lacrada, escondida nas profundezas de uma câmara enterrada de uma das estruturas da arca. Este baú, embora desgastado pelo tempo, permanece notavelmente intacto. Foi encontrada no que parece ser uma sala usada para armazenamento ou preservação dentro dos restos que se acredita serem a Arca de Noé. Ao abri-la cuidadosamente, os pesquisadores ficaram surpresos ao encontrar algo verdadeiramente incrível, penas delicadas e excepcionalmente bem preservadas, que se acredita pertencerem a uma espécie de ave há muito extinta. A análise preliminar destas penas sugere que podem ter vindo de uma criatura semelhante ao dodo, ou talvez de uma espécie totalmente desconhecida que desde então desapareceu da Terra. O dodo, um símbolo trágico de extinção, desapareceu em 1600 devido à influência humana. Mas e se esse pássaro, ou seu ancestral, estivesse a bordo da arca? Se estas penas forem realmente genuínas, poderão representar uma ligação tangível entre o mundo pré-diluviano e aquele que habitamos hoje. Eles servem como um lembrete frágil, porém poderoso, da preservação divina de Deus. Esta descoberta desafia a noção de que a palavra de Deus é um mito distante, em vez disso, reafirma que está vivo e sempre revelador, manifestando-se continuamente tanto na Terra como na passagem do tempo. Se este baú for autêntico, pode não ser apenas uma maravilha arqueológica, mas também uma mensagem divina de misericórdia, promessa e da aliança duradoura de Deus com a humanidade. Poderiam essas penas antigas ser prova de que a Arca de Noé e as promessas de Deus eram reais o tempo todo? Mesmo ao lado do baú de penas, os arqueólogos desenterraram outra descoberta extraordinária, um cesto cheio de ervas e plantas secas, escondido no que poderia ter sido uma câmara de armazenamento nos níveis inferiores da arca. Protegidas da devastação da umidade, do ar e da decomposição pelo ambiente selado da arca, muitas das ervas ainda são reconhecíveis, enquanto outras parecem ser raras, ou talvez até totalmente extintas. Algumas dessas ervas ainda são usadas hoje na medicina natural, como o olíbano, a mirra e o hisopo, todos conhecidos por suas propriedades purificadoras e curativas. Outros são desconhecidos pela ciência moderna, sugerindo que já foram importantes nas antigas práticas de cura, mas desde então se perderam no tempo. Agora, imagine Noé e sua família, seguindo a orientação de Deus, reunindo não apenas os alimentos essenciais para a sobrevivência, mas também as ervas necessárias para a cura. Com inúmeras espécies de animais a bordo da arca e sem médicos ou medicina moderna, os remédios naturais teriam sido cruciais. Estas plantas provavelmente desempenharam um papel vital no tratamento de ferimentos, acalmando os animais e apoiando a força mental e emocional da família de Noé enquanto enfrentavam a tempestade. Poderia Deus ter preservado seu conhecimento de cura através dessas plantas? Esta descoberta sugere que a sabedoria divina estava interligada em cada detalhe da preparação da arca. E hoje, à medida que redescobrimos estas plantas, surgem questões profundas: poderão estas ervas ser as chaves perdidas para a cura bíblica? Deus está revelando esta sabedoria antiga em uma época como esta. Esta cesta não é apenas uma coleção de folhas secas, pode ser uma parte vital do plano contínuo de Deus para cura, saúde e restauração. Fique conosco, porque o que vem a seguir é ainda mais extraordinário. A arca pode ter carregado mais criaturas do que jamais imaginamos. Entre as descobertas mais surpreendentes feitas no suposto local da Arca de Noé estão os restos parciais de uma gigantesca criatura pré-histórica, identificada por alguns pesquisadores como um rinoceronte peludo. Ossos fossilizados encontrados no que parecem ser grandes baias de animais sugerem que este enorme animal pode ter sido alojado a bordo da arca. Os ossos foram preservados notavelmente bem, enterrados sob camadas de sedimentos e madeira, desafiando a devastação do tempo. O rinoceronte lanudo, cientificamente conhecido como coelodonta da antiguidade,
era uma criatura enorme de pelo grosso que vagou pela Europa e pela Ásia na Idade do Gelo, milhares de anos atrás. Pesava mais de 4.000 libras e estava perfeitamente adaptada a ambientes frios. Embora a ciência convencional acredite que ele foi extinto sem interagir com os humanos, esta descoberta desafia essa visão. Será que tais animais pré-históricos não só estavam vivos no tempo de Noé, mas também faziam parte do plano de preservação de Deus? Se assim for, isto mudaria drasticamente a nossa compreensão da história humana e animal. Forneceria provas convincentes de que a humanidade e as criaturas, muitas vezes consideradas relíquias de um passado distante, poderiam ter coexistido antes do dilúvio. Gênesis 6:19 nos diz: "E de todos os seres vivos de toda a carne, você trará 2 de cada espécie para dentro da arca, para mantê-los vivos com você." Observe a palavra tipo, não espécie. Isto sugere que Deus preservou as espécies genéticas básicas de animais, a partir das quais as espécies pós-diluvianas poderiam mais tarde diversificar-se. O rinoceronte peludo pode ter feito parte daquela espécie original de rinoceronte, sobrevivendo ao dilúvio a bordo da arca, apenas para sucumbir às condições duras e mais frias do mundo pós-diluviano. Esta descoberta obriga-nos a reconsiderar não só o conceito de extinção, mas também o papel soberano de Deus na preservação da sua criação com previsão divina, mesmo em meio ao julgamento. Poderiam estes ossos antigos ser um testemunho do desígnio perfeito, da misericórdia e do seu poder de Deus para salvar, em vez de para a evolução? Uma das perguntas mais convincentes e frequentes sobre a Arca de Noé é o mistério dos Nefilim. Quem eram esses seres descritos em Gênesis 6 e por que foram excluídos da Arca? Os Nefilim eram fruto de uma união proibida entre os filhos de Deus, interpretados por muitos como anjos caídos, e as filhas dos homens. Esses seres eram gigantes, heróis de antigamente, famosos por sua força, poder e, possivelmente, grande maldade. Seu legado foi de corrupção, violência e rebelião, contrastando fortemente com a justiça que Noé e sua família procuravam defender. Porque, então, Deus excluiu os Nefilins do seu plano de preservação a bordo da arca? A resposta está no próprio propósito do dilúvio. Na época de Noé, a terra havia se tornado moral e geneticamente corrupta. Os Nefilim representaram uma perversão completa do projeto original de Deus. Eles não eram apenas humanos pecadores, eles eram uma criação híbrida, uma abominação do que era divino e do que era humano. As instruções de Deus para a arca eram claras e específicas: "Mas estabelecerei a minha aliança contigo, e tu entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo." Gênesis 6:18. Somente Noé e sua família, juntamente com pares de espécies animais puras, foram escolhidos para serem preservados. Os Nefilim, no entanto, estavam fora da aliança de Deus e não desempenharam nenhum papel no seu plano redentor. Eles não representavam a criação que Deus havia declarado muito boa em Gênesis 1. Em vez disso, nasceram da rebelião espiritual e da manipulação não autorizada da ordem original da criação. A sua exclusão da arca é mais do que apenas um facto histórico, é um lembrete poderoso e um aviso severo. A proteção de Deus está reservada para aquilo que está alinhado com a sua vontade, e o que está corrompido, impenitente ou fora da sua aliança enfrentará inevitavelmente o seu julgamento. A inundação foi muito mais do que um desastre natural, foi uma reinicialização divina. Marcou o derramamento do julgamento de Deus, purificando a terra da maldade e da decadência espiritual. É aqui que devemos confrontar uma verdade preocupante que ressoa em nós hoje. O próprio Jesus advertiu que nos últimos dias o mundo seria muito parecido com o que era no tempo de Noé. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Vivemos numa época em que o pecado não é apenas tolerado, mas também normalizado, onde a verdade é rejeitada e os próprios limites da criação estão cada vez mais confusos. Estão a surgir tecnologias que manipulam a genética humana, e a ascensão da inteligência artificial e do transhumanismo estão a levantar questões existenciais semelhantes. Estamos, mais uma vez, nos aproximando dos dias de Noé. Tal como no tempo de Noé, o mundo de hoje está cheio de pessoas consumidas pelas suas vidas diárias, comendo, bebendo, casando, cegas à batalha espiritual que as rodeia. No entanto, a mensagem de Deus permanece inalterada: o julgamento está chegando, e somente aqueles que se alinharem com a sua vontade, aqueles que se abrigarem na verdadeira arca, Jesus Cristo, serão salvos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:06. Os Nefilim foram deixados de fora porque rejeitaram a ordem de Deus e corromperam seu desígnio. Hoje somos confrontados com a mesma escolha: seguir a rebelião do mundo ou entrar na arca da salvação, que é Jesus. Qual lado você escolherá quando a porta se fechar? Se as descobertas forem legítimas, então não estamos apenas a testemunhar provas físicas do dilúvio bíblico, estamos recebendo uma mensagem clara e oportuna de Deus. A potencial descoberta da Arca de Noé, juntamente com as relíquias que ela contém, não é simplesmente uma questão de validação histórica ou curiosidade científica.
Serve como um chamado de despertar espiritual para um mundo que se afastou do seu Criador. Porque, depois de milhares de anos, Deus permitiria que a arca fosse descoberta em nossa geração. Porque Ele revelaria os restos preservados de animais, plantas e objetos do mundo pré-diluviano agora mesmo. Isto não é coincidência, é o momento divino. Vivemos numa era cada vez mais semelhante aos dias de Noé, uma época marcada pela corrupção desenfreada, decadência moral, apatia espiritual e um foco esmagador no eu e no materialismo. O pecado não é apenas aceito, mas também celebrado, a verdade é ridicularizada e Deus está sendo cada vez mais marginalizado. Jesus deixou clara a sua advertência, como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Mateus 24h37. O que as pessoas da época de Noé estavam fazendo? Eles comiam, bebiam, casavam, construíam e plantavam, completamente absorvidos nos assuntos terrenos, sem pensar na eternidade. A tragédia deles não estava nas suas ações, mas na sua ignorância. Eles não reconheceram os sinais. Eles ignoraram os avisos. Eles não acreditaram que o julgamento estava chegando até que fosse tarde demais. A Bíblia nos diz que será exatamente como foi hoje no tempo de Noé. Muitos estão espiritualmente adormecidos, distraídos pelo barulho do mundo, pelas ocupações da vida e pelas intermináveis distrações da tecnologia. Eles não percebem os sinais, assim como aconteceu com as pessoas dos dias de Noé. E assim como a porta da arca foi fechada por Deus antes da chegada das águas do dilúvio, também a porta da graça um dia se fechará, definitiva e irrevogável. Quando esse momento chegar, aqueles que estão fora da arca da salvação, aqueles que não têm um relacionamento com Jesus, descobrirão que é tarde demais para entrar. As descobertas na Turquia não são apenas relíquias antigas, eles são um espelho que reflete nossa realidade atual. Eles são uma trombeta soando um aviso. Eles nos lembram que a palavra de Deus é verdadeira, que seu julgamento é real e que sua graça ainda está disponível. Mas esta mensagem não é apenas de advertência, é de esperança. Assim como Deus providenciou um meio de escape para Noé, Ele providenciou um meio de salvação para nós hoje através de Jesus Cristo. A arca salvou Noé e sua família do dilúvio, e Jesus nos salva do julgamento que está por vir. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. João 10h09. Então, o que essas descobertas significam para nós? Eles significam que devemos levar Deus a sério. Significam que estamos mais perto do regresso de Cristo do que nunca. Eles significam que a hora de se arrepender é agora. A hora de acreditar é agora. A hora de estar pronto é agora. Você será como as pessoas da época de Noé, distraídas demais para ouvir o aviso. Ou você será como Noé, fiel, obediente e preparado. A arca pode ter sido descoberta, mas o mais importante é que ela ainda existe hoje e seu nome é Jesus. Você entrará antes que a chuva comece a cair. Pai Celestial, chegamos diante de Ti com corações humildes, maravilhados com a magnitude da Tua palavra, da Tua fidelidade e dos sinais que Tu estás revelando nestes dias finais. Obrigado por preservar a verdade através das gerações, por nos dar a Sua palavra viva e por revelar descobertas que confirmam o que Você falou desde o início. Senhor, agradecemos-Te por estes lembretes, não apenas da história, mas da Tua santidade e justiça. Agradecemos porque, mesmo no julgamento, Você fornece uma forma de fuga para aqueles que confiam em Você. Assim como Você resgatou Noé e sua família através da arca, Você abriu um caminho para nós através de Seu Filho, Jesus Cristo. Pedimos corações e olhos abertos para ver, para reconhecer os tempos que vivemos e para responder não com medo, mas com fé. Conceda-nos discernimento espiritual nesta era de engano. Ajude-nos a permanecer firmes na Sua verdade quando o mundo procura abalar nossos alicerces. Fortaleça-nos quando estivermos fracos. Encoraje-nos quando formos tentados a permanecer em silêncio. Condene-nos quando nos desviarmos da Sua vontade. Senhor, ajude-nos a ser como Noé, obedientes mesmo quando os outros zombam, preparados mesmo quando a tempestade não chega e fiéis mesmo quando caminhamos sozinhos. Que nossas vidas sejam testemunhos vivos de Tua misericórdia e graça. Caminhemos intimamente contigo dia após dia, não apenas em palavras, mas em ação, santidade e amor. Oramos por cada crente que está assistindo ou lendo agora. Encoraje os cansados. Desperta o morno. Acenda um fogo em cada coração que anseia pelo seu retorno. Vivamos com urgência, propósito e esperança inabalável nas promessas de Cristo. Mantenhamos os nossos olhos fixos não no caos deste mundo, mas naquele que acalma todas as tempestades, Jesus, a nossa arca, o nosso Salvador e o nosso Rei vindouro. Em seu nome poderoso e precioso, oramos. Amém. Estas descobertas não são meramente arqueológicas, são sinais proféticos que apontam para uma realidade mais profunda e urgente. São ecos de um tempo passado, mas inteiramente relevantes para o nosso mundo de hoje.
Estas descobertas servem mais do que uma confirmação histórica, são advertências espirituais que declaram que Deus ainda está a falar, a chamar e a oferecer misericórdia antes que caia o julgamento. Ao longo das Escrituras, Deus usou sinais, na natureza e na história, para despertar o seu povo. Do arco-íris após o dilúvio às pragas do Egito, da estrela sobre Belém aos sinais que Jesus mencionou em Mateus 24, Deus sempre dá avisos antes que o julgamento chegue. Assim como nos dias de Noé, estamos sendo avisados mais uma vez. Assim como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Mateus 24h37. A descoberta do que pode ser a Arca de Noé, juntamente com o seu conteúdo enigmático, penas antigas, ervas curativas e enormes restos de animais, não deve ser encarada levianamente. Estas não são meras relíquias do passado, eles são lembretes da fidelidade de Deus, de sua justiça e de seu cronograma divino. Eles levantam uma questão mais profunda: estamos prontos? Os Nefilim foram excluídos da aliança de Deus. Os seres híbridos que representavam a rebelião e a corrupção não tiveram parte no seu plano de preservação. O mundo corrompido que eles ajudaram a contaminar foi destruído, e somente aqueles que estavam alinhados com a vontade de Deus, aqueles que estavam dentro da arca, foram salvos. A mensagem hoje permanece inalterada, mas carrega um significado profundo. A arca, antes apenas um vaso de madeira, agora simboliza algo muito maior, é uma pessoa. Jesus Cristo é a nossa arca, o único meio de salvação do julgamento iminente. A porta para a salvação ainda está aberta, mas não permanecerá aberta para sempre. Um dia, tal como no tempo de Noé, essa porta fechar-se-á. À nossa volta, vemos sinais inequívocos de que o fim se aproxima, desastres naturais a aumentar em frequência e gravidade, a decadência moral a espalhar-se rapidamente e um mundo mergulhado no caos. O que antes era considerado bom agora é chamado de mau, e o que antes era mau está sendo celebrado como bom. Estas são as dores do parto, os sinais inequívocos de que o regresso de Jesus é iminente. Ele retornará, não como uma criança humilde numa manjedoura, mas como o poderoso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para julgar o mundo e reunir seu povo. Como dizem as Escrituras em Mateus 24h42, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. A questão crítica agora é: você está dentro da arca ou está do lado de fora, sem saber a que lugar pertence? Você está andando com Deus, como Noé fez, ou está à deriva com o mundo? Você está vivendo com a eternidade em mente ou se apegando a coisas passageiras que não sobreviverão à tempestade que está por vir? A arca não é um lugar para a perfeição, mas para aqueles que desejam acreditar, arrepender-se e seguir Jesus. O mesmo Deus que fechou a porta da arca um dia fechará a porta da história humana. Não espere muito para tomar sua decisão. A chuva está chegando. Os sinais são claros. Jesus retornará em breve. Você estará pronto. Você percebe que, como crentes do Novo Testamento, participaremos do evento mais extraordinário que o mundo já testemunhou. Nenhum acontecimento na história do nosso planeta, passado ou futuro, pode comparar-se ao impressionante regresso de Jesus em toda a sua glória e poder. Apocalipse 19 começa com um coro ensurdecedor de louvor ao nosso Salvador, levando à nossa celebração com ele na ceia das bodas do Cordeiro. Então, vestidos de linho fino, branco e puro, seguiremos Jesus quando ele retornar à terra, montados em cavalos brancos, Apocalipse 19, 11, 16, e reinaremos com ele por 1000 anos, Apocalipse 21h10. A visão de João em Apocalipse 20 dá vida ao que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 24, 28, que Jesus deve governar até que ele tenha colocado todos os inimigos sob seus pés, sendo a própria morte destruída. De acordo com esses versículos, Jesus deve governar durante um tempo em que o pecado e a morte ainda existem, para que ele possa colocar todas as coisas sob sua autoridade. Somente depois que Jesus reinar sobre as nações, levando ao julgamento do grande trono branco, Apocalipse 20, 11, 15, é que a morte será abolida para sempre e experimentaremos as condições descritas em Apocalipse 21h04, quando não haverá mais luto, choro ou dor. Isto está em contradição direta com certos ensinamentos modernos que fundem o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Estas opiniões não só obscurecem o emocionante regresso de Cristo com o seu povo, mas também interpretam mal as palavras que Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 24, 28. Por que faço uma afirmação tão ousada? Deixe-me explicar. Muitos estudantes da Bíblia, situando o arrebatamento após uma tribulação literal de 7 anos, tentam combinar o arrebatamento e a segunda vinda enquanto ainda professam crença em uma tribulação literal e no reinado milenar de Jesus. Contudo, este ensino não cumpre as expectativas estabelecidas em 1 Coríntios 15, 24, 28. Também ignora aspectos-chave do reinado milenar de Jesus, nos quais afirmam acreditar. Primeiro, a combinação dos dois eventos elimina a possibilidade de pecado durante o reinado de Jesus. Apocalipse 27, 10 fala de uma rebelião que ocorrerá durante o milénio. Como pode tal rebelião acontecer se todos entram no milénio com corpos incorruptíveis, incapazes de pecar?
Quem se recusaria a participar da festa das barracas, conforme descrita em Zacarias 14, 16, 19, se a desobediência fosse impossível? Em segundo lugar, colocar o arrebatamento após a tribulação ignora a distinção entre Israel e a Igreja, um aspecto central do pré-milenismo. O Antigo Testamento promete um reino visível e restaurado ao povo judeu, mas a fusão do arrebatamento e da segunda vinda faz de Israel uma parte da Igreja arrebatada, o que contradiz os papéis separados que as Escrituras atribuem a ambos. Terceiro, se o arrebatamento e a segunda vinda são o mesmo evento, a que propósito serve o milénio? De acordo com 1 Coríntios 15, 24, 28, Jesus deve reinar durante um tempo em que o pecado e a morte ainda existem, mas fundir o arrebatamento com a segunda vinda pressupõe que todos entraram no reino com corpos que não podem pecar, tornando tal reinado impossível. O regresso da Igreja à Terra com Jesus é uma parte essencial do plano porque a fusão do arrebatamento e da segunda vinda elimina a possibilidade de pecado e morte durante o milénio e mina a restauração do reino para Israel, uma vez que tanto os judeus como os gentios encontrariam Jesus nos ares. Esta visão pós-tribulação, que combina o arrebatamento e a segunda vinda como um evento do fim dos tempos, é biblicamente falha. Baseia-se numa interpretação artificial da profecia, em vez de permitir que o próprio texto, tal como foi escrito pelos autores sob inspiração divina, fale claramente. 2 Pedro 1, 19, 21. Estes ensinamentos negam o reinado milenar de Cristo, forçando o cumprimento das promessas proféticas na presente era da Igreja, o que contradiz as Escrituras. Estamos testemunhando isso em nosso mundo hoje? Não. O mundo está se movendo na direção oposta. Jesus não está atualmente submetendo todas as coisas à sua autoridade. Aqueles que defendem esta visão combinada do arrebatamento e da segunda vinda argumentam que João deixou de escrever uma alegoria e passou a registrar acontecimentos futuros em Apocalipse, mas ignoram o facto de que João apresenta tudo em Apocalipse 19, 22 como um relato de testemunho ocular das coisas que estão por vir. Há uma razão crucial pela qual não podemos combinar o arrebatamento e a segunda vinda, é biblicamente impossível. Vamos resumir o porquê. 1. O tempo da ressurreição. Quando Jesus retornar, ele primeiro ressuscitará todos os mortos em Cristo, 1 Tessalonicenses 4 horas e 16. Os santos da tribulação ressuscitarão somente após uma série de eventos, Apocalipse 19, 17, 24. 2. Os participantes da ressurreição. Jesus ressuscita todos os mortos em Cristo no arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4 horas e 16, mas apenas os santos da tribulação após seu retorno à terra, Apocalipse 19, 17, 24. Se o arrebatamento e a segunda vinda foram o mesmo evento, porque os participantes são diferentes. 3. O local de encontro. No arrebatamento, os crentes encontram Jesus nos ares, 1 Tessalonicenses 4 horas e 17. Após seu retorno, ele envia seus anjos para reunir os eleitos, Mateus 24 horas e 31. Se todos os santos já estivessem com Jesus, por que ele precisaria enviar seus anjos para reuni-los? 4. O destino dos crentes. No arrebatamento, os crentes vão para o céu, João 14, 2, 3, Colossenses 3 horas e 4. Após a segunda vinda, os crentes permanecerão na terra, Mateus 24 horas e 31. 5. Pecado e rebelião no milénio. Se todos os crentes receberem corpos incorruptíveis, o pecado e a morte não poderão existir no milénio. Combinar o arrebatamento e a segunda vinda ignora muitas passagens que mostram que Jesus reinará num tempo em que o pecado ainda é possível. Este não é apenas um debate acadêmico. A separação entre o arrebatamento e a segunda vinda confirma que participaremos no evento mais espetacular que o mundo alguma vez verá. Vestidos de linho fino, brilhante e puro, cavalgaremos com Jesus de volta à terra, Apocalipse 19, 8, 14. A palavra grega lampos, usada em Apocalipse 19 horas e 14 significa lâmpada, simbolizando nosso tempo de brilhar ao retornarmos com nosso Salvador. Este é o futuro glorioso que nos espera. Imagine a emocionante expectativa que experimentaremos ao seguirmos Nosso Senhor de volta ao mundo. O que tudo isso tem a ver com a bendita esperança que tanto prezamos, Tito 2, 1, 14. Afirma fortemente que o arrebatamento deve ocorrer bem antes do fim da tribulação. Isto garante que haverá uma janela de oportunidade para os indivíduos chegarem a uma fé salvadora em Jesus durante este período tumultuado. Embora a maioria pereça tragicamente durante este período, Apocalipse 7, 9, 17, haverá um número notável de sobreviventes que continuarão no início do milénio nos seus corpos naturais e não redimidos. Esta sequência de acontecimentos é crucial, pois garante que tanto o pecado como a morte continuem a existir durante o reinado de Jesus, permitindo que o seu julgamento divino seja decretado num mundo caído. O arrebatamento pré-tribulação preserva ainda mais a essência da 70ª semana de Daniel, marcando um momento crucial em que Deus muda seu foco para levar Israel ao arrependimento. Qualquer interpretação do ponto de vista pós-tribulação falha em reconhecer corretamente a distinção entre Israel e a Igreja, conforme claramente indicada em Daniel 9, 24, 27. Pessoalmente, estou cheio de grande expectativa enquanto espero encontrar Jesus nos ares, observando atentamente seu retorno.
No entanto, também anseio pelo momento em que, montado no majestoso cavalo branco, retornarei à terra como meu Salvador. Há algo de singularmente satisfatório em testemunhar Jesus, outrora rejeitado e desprezado, enquanto ele triunfa sobre o reino de Satanás, estabelecendo seu governo sobre as mesmas nações que antes o desprezavam. Como rei, ele finalmente receberá a glória que tanto merece. Sim, este será sem dúvida o momento para brilharmos, mas será apenas através da graça e misericórdia do Senhor, que graciosamente nos permitirá partilhar deste momento de glória incomparável. Mudando para outro assunto fascinante, Casa de Davi é um cativante drama bíblico dirigido pela talentosa dupla John Irwin e John Gunn, renomados cineastas cristãos. A série dá vida lindamente à narrativa bíblica do rei Davi, autor dos Salmos, que começou sua jornada como um humilde pastor, músico e poeta antes de ascender ao trono. A série é simplesmente espetacular, oferecendo uma riqueza de elementos que irão ressoar profundamente no público judeu. Situado no antigo Israel por volta de 1 AC, o show retrata ricamente a vida de seus personagens de uma maneira condizente com a grandeza do conto bíblico. O show permanece respeitoso com o material de origem, ao mesmo tempo que adiciona algumas liberdades criativas sutis, mas intrigantes. Por exemplo, um rei fictício dos Amalequitas, um povo historicamente conhecido por seu ódio ao povo judeu, é retratado na série como um canibal. A representação de atores israelenses também acrescenta um toque autêntico à história, com o texto na tela que identifica os locais aparecendo primeiro em hebraico antes de passar para o inglês. Quando Davi canta, ele o faz em hebraico, cantando versos extraídos do Cântico dos Cânticos ou Salmos. Esta série é uma homenagem profunda e respeitosa à narrativa bíblica, elaborada com atenção aos detalhes e cuidado. Obrigado por assistir e fique ligado no próximo episódio emocionante. Noutra descoberta fascinante, o investigador Dial postula que a Arca de Noé inicialmente parou num local elevado, cerca de 2.200 metros acima do nível do mar. De acordo com sua teoria, Noé e sua família estabeleceram a primeira cidade pós-diluviana, Matanaxin, neste local, utilizando os materiais da própria arca. Com o tempo, eventos naturais como terremotos e fortes chuvas fizeram com que a arca descesse gradativamente a montanha, deixando rastros que marcaram seu caminho. Dial explora ainda como os sobreviventes das enchentes usaram os materiais da arca para construir suas novas casas, com a madeira servindo como material de construção e o alcatrão usado para impermeabilizar seus telhados. Nomes de lugares como Messa, que significa retirado da água, e Naxuan, interpretado como Noazion, parecem apoiar sua narrativa convincente. Além disso, Dial destaca a impressionante formação de dois picos que lembram uma parede, que é referida como a Parede do Céu, no Épico de Gilgamesh. Ele liga esta estrutura ao local de descanso inicial da arca. Em suas expedições em 1996 e 1997, Dial identificou antigos locais de habitação e confirmou a presença da Parede do Céu no local de pouso proposto. O alinhamento dos nomes de lugares locais ao redor da montanha Macher Dog com a história da arca dá mais credibilidade à sua hipótese. Dial também examinou imagens e esculturas antigas, concentrando-se numa figura chamada Nama, que se acredita estar associada à montanha, o que poderia fornecer uma ligação tangível entre as mitologias antigas e o relato bíblico da arca. As evidências apontam para um grande dilúvio, que ocorreu há aproximadamente 7.000 anos, coincidindo com a cronologia bíblica da Arca de Noé. Encontrar a Arca de Noé seria uma descoberta monumental, semelhante a desenterrar um pedaço perdido da história. Houve um tempo em que os restos desta antiga estrutura eram a última linha de defesa entre a humanidade e a aniquilação total. Os arqueólogos descobriram um contorno notável desta estrutura esculpida nas encostas de uma montanha turca, tornando-a uma das descobertas mais significativas do século XXI. Mas o que é ainda mais assustador é que os investigadores descobriram algo ainda mais assustador além dos restos da arca. Que revelações incríveis os cientistas descobriram sobre a Arca de Noé? Como é que esta descoberta muda a nossa compreensão do passado da humanidade e da linha do tempo da nossa existência? Neste episódio, nos aprofundamos nessas questões e muito mais. Não se esqueça de clicar no botão de curtir, deixar um comentário abaixo e compartilhar este vídeo com seus amigos. Vamos mergulhar. Durante décadas, investigadores, arqueólogos e estudiosos da Bíblia percorreram o mundo em busca da Arca de Noé, um navio de imensa importância histórica e religiosa. Esta estrutura antiga, segundo relatos bíblicos, conta a história da sobrevivência da humanidade após uma inundação catastrófica que destruiu toda a vida na Terra. A história do dilúvio, que durou 40 dias e 40 noites, é partilhada nos textos sagrados do cristianismo, do judaísmo e do islão, contando como Noé, juntamente com a sua família e animais, sobreviveram à devastação. Apesar da narrativa bíblica detalhada, a comunidade científica tem sido cética há muito tempo, citando a falta de evidências substanciais para apoiar um evento tão transformador. No entanto, a descoberta de uma formação antiga na Turquia que se assemelha muito à descrição bíblica da Arca de Noé reacendeu a conversa. Esta descoberta extraordinária, localizada numa montanha que espelha o local de descanso final da Arca, conforme descrito na Bíblia, gerou um entusiasmo significativo.
Amplamente considerada como a evidência mais convincente da Arca de Noé, esta descoberta repercutiu na comunidade cristã, oferecendo uma nova esperança para aqueles que procuram provas tangíveis desta crença de longa data. Você deve estar se perguntando: a Arca de Noé é realmente feita de madeira? Segundo os estudiosos da Bíblia, acredita-se que o grande dilúvio tenha ocorrido há cerca de 5.000 anos. Após uma longa passagem de tempo, qualquer estrutura de madeira provavelmente teria se deteriorado ou transformado de forma irreconhecível. A formação do Urpinar, que tem o formato de um barco, se ajusta às dimensões aproximadas da Arca de Noé, 515 pés de comprimento, 85 pés de largura e 49 pés de altura. Este achado arqueológico, datado entre 3.000 e 5.000 AC, é considerado a correspondência mais próxima da Arca de Noé já descoberta. A Arca de Noé, conforme descrita na lenda bíblica, era um navio enorme, diferente de qualquer outro de sua época. Segundo a Bíblia, antes do dilúvio não havia chuva nem inundações na terra, fazendo com que a ideia de construir um barco gigante para preservar a vida parecesse absurda. Mesmo assim, Noé embarcou fielmente na tarefa monumental de construir a Arca, um projeto que levou 120 anos para ser concluído. Os planos previam a utilização de madeira de gopher, com porta e janela únicas para ventilação. Enquanto Noé trabalhava na Arca, ele também alertou o povo sobre o desastre que se aproximava e reuniu suprimentos para a jornada que tinha pela frente. Quando a Arca finalmente foi concluída, um evento incrível aconteceu. Pares de todas as espécies animais entraram na Arca, aparentemente cientes da catástrofe iminente. Depois que todos os animais entraram, a Bíblia afirma que Deus selou Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas dentro da Arca antes do início das chuvas. As chuvas torrenciais duraram 40 dias e noites, seguidas por inundações que persistiram por impressionantes 371 dias. Por fim, a Arca de Noé parou no Monte Ararat, onde permaneceu até que as águas recuassem e a família de Noé e os animais pudessem desembarcar em um mundo recém-restaurado. Embora a Bíblia especifique que o Monte Ararat foi o local de descanso final da Arca, a formação do Urpinar no Monte Tenderek, na Turquia, continua a ser a evidência mais credível da Arca de Noé já encontrada. Muitos dentro da Igreja cristã adotaram esta característica geológica como sendo os restos da Arca, apesar de alguns pontos de vista conflitantes. Ronald Eldon Witt, uma enfermeira americana que se tornou arqueólogo amador, foi um dos primeiros proponentes da formação do Urpinar, descobrindo-a em 1986. A paixão fervorosa de Witt pela arqueologia relacionada com a Bíblia levou-o a conduzir mais de 100 expedições, fazendo inúmeras afirmações sobre locais e artefactos bíblicos, embora tenha enfrentado críticas por não ter sido formalmente treinado como arqueólogo. Apesar disso, ele continuou a compartilhar suas descobertas, incluindo a formação do Urpinar. A única discrepância com esta descoberta é que ela não está localizada onde muitos esperavam. A formação do Urpinar fica no Monte Tenderek, um pequeno vulcão localizado no extremo leste da Turquia, a cerca de 500 metros da capital. Apesar das extensas buscas, nenhum vestígio da Arca de Noé foi encontrado no Monte Ararat, embora objetos menores, incluindo pedaços de madeira, tenham sido relatados ao longo dos anos. A estrutura do Urpinar continua sendo a descoberta mais próxima da lendária Arca. Esta descoberta, localizada a sul do Monte Ararat, levanta novas questões sobre a viagem da Arca e o seu eventual local de descanso. Várias teorias sugerem que a Arca foi transportada do Ararat, com algumas propondo que o local de descanso final da Arca de Noé é na verdade o Monte Tenderek. Outros afirmam que a forma da formação do Urpinar é meramente uma característica geológica natural, e não os restos de uma embarcação feita pelo homem. Independentemente disso, esta descoberta contribui para a rica tapeçaria de teorias que cercam a misteriosa localização da Arca, desencadeando uma investigação mais aprofundada sobre um dos maiores enigmas bíblicos.